Olá, pessoal! Moda está totalmente relacionada ao comércio. E o comércio no fim de ano a gente sabe que tem um momento muito especial nas vendas, né? De aumento. E para falar sobre esse assunto de vendas de fim de ano, sobre contratações, eu convidei Rodrigo Ribeiro, que é consultor de recursos humanos, para falar um pouquinho comigo sobre esse assunto. E além disso, eu fiz algumas visitas em algumas lojas para ouvir dos lojistas qual é a expectativa deles nesse movimento. Aguardem aí! Olá, pessoal! Estou aqui com o Rodrigo Ribeiro, que é consultor de recursos humanos. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço de novo. Segunda vez que você está aqui comigo, né? Segunda, pode me chamar sempre que eu volto. Que bom! É o seguinte, a gente vai bater um papo sobre movimentos de mercado no Natal. E aí a gente vai passear sobre alguns temas. Para começar, Rodrigo, como que é essa mudança no mercado quando se inicia o Natal? O mais legal, Rose, é que a melhor época do comércio, no geral, são as festas de final de ano, né? Então é quando os comércios, as lojas, elas estão mais cheias, então os lojistas, eles estão mais empenhados para receber essas pessoas. Mas será que eles estão preparados para receber essas pessoas também, né? Então a gente vai ver uma quantidade gigante de pessoas nas ruas. E como é que vai ser essa relação do lojista, dele chegar com os seus clientes, os clientes chegarem até ele? Isso é muito importante da gente perceber. Primeira coisa, o fluxo de pessoas no comércio já está aumentando. E tende a aumentar ainda mais, tanto que as lojas vão começar com horários estendidos, exatamente, para conseguir dar vazão a essa demanda que vai ter nos próximos dias aí. E o bacana que eu acho é o seguinte, que igual você falou, eles estão preparados para esse movimento. Por quê? Hoje em dia a gente fala muito sobre experiência de compra, né? E na verdade, se você não estiver preparado, o cliente vai ter uma experiência ruim e aí você poderia, nesse momento, conquistar aquele cliente que nunca vai na sua loja para ele voltar mais vezes no futuro. E se você não estiver preparado, isso não vai acontecer, né? Você sabe que a internet trouxe isso pra gente. Existe sim uma fidelidade do cliente para com a loja, né? Existe, vou comprar na loja porque a vendedora é X, ou porque a loja é de fulano e ciclano, ok. Mas existe também, pela vazão da internet, uma gama de possibilidades maiores. Então, se eu chegar na sua loja, eu não for bem atendido, eu não for bem recebido, talvez não só porque o vendedor não saiba te receber, mas pela quantidade de pessoas mesmo, né? Que está entrando na loja nesse momento. Possivelmente eu não retorno na sua loja, né? Eu vou na loja do colega, eu vou em outro empreendimento, porque opção a gente tem, né? Em Cachoeiro, principalmente. E exatamente sobre isso, né? Sobre a experiência, hoje em dia é tão falada e é tão importante, porque é tão batido nessa tecla. Porque a concorrência está muito grande e a internet. Então, se você não tiver o diferencial da boa experiência, você não tem nada, né? Então, acho que funciona mais ou menos assim. E nessa época, é uma época de muitas contratações, né? As empresas acabam contratando pessoas para trabalhos temporários. Como que funciona isso? É a melhor época para o lojista entender e perceber que ele vai precisar de mais pessoas, mas quem vão ser essas pessoas, né? Como contratar essas pessoas para que elas não sejam temporárias, né? É a possibilidade de você testar um sangue novo dentro do seu empreendimento e é legal porque isso acaba movimentando as outras pessoas, né? Quando entra um corpo estranho dentro da minha organização, as pessoas vão ficando mais atentas, né? E esse corpo estranho, ele vai tentando, até por osmose, né? Se encaixar no mercado, se encaixar naquele empreendimento. É legal, então, que o lojista, ele entenda que não é contratar temporário, é contratar uma pessoa, né? Que essa pessoa pode vir a ser fixo na sua loja. Depende só do desempenho dele e do que você vai dar de ferramentas, né? O que você vai dar de ferramentas para ele executar o trabalho dele da melhor forma possível. E, por exemplo, é uma grande oportunidade para novos trabalhadores, né? Para as pessoas que estão procurando empregos, né? De se dedicarem, né? Para não ser um emprego temporário. Não ser mais um, né? Não ser mais um, sim, exatamente. Sim. A dedicação, e aí você tocou num assunto que isso vale até para essas pessoas agora, que é a questão da concorrência. A concorrência é muito boa, tanto para as organizações, para as lojas, para os empreendimentos, quanto para esses
possíveis colaboradores, entendeu? A concorrência é muito legal porque ela faz a gente se movimentar. Ela faz eu olhar pro colega do lado, pro vizinho, pro concorrente, de fato, e perceber quais estratégias dele que são boas, quais estratégias dele que não são tão boas assim, sabe? Você avaliando isso, ponderando, você consegue fazer um trabalho melhor, tanto enquanto vendedor, enquanto atendente, enquanto lojista também, né? Enquanto empresário, a concorrência só é benéfica nesses casos. Engraçado, eu gravei uma matéria hoje falando sobre isso, falando sobre visual merchandising, sobre experiência de compra, né? Sobre o quanto a experiência hoje em dia é valorizada. Então, saber quem você está contratando, saber como vai ser esse atendimento, porque tem que ser montada uma estrutura mesmo, né? Você tem que, por exemplo, prever mais ou menos quantas pessoas você vai receber por dia, diariamente, para você conseguir dar essa boa experiência, né? É o planejamento, né? Antigamente, e eu não digo tão antigamente assim, chegava a época de contratação de final de ano, a gente contratava o irmão de fulano, sabe? Um parente de Beltrano, enfim. Pessoas talvez mais próximas que atendessem por aquele 1, 2 meses, talvez no máximo. Para, vamos dizer assim, legalmente, tapar o buraco, exatamente, né? Mais ou menos exatamente. isso. Isso não rola mais. Não, por favor, não façam isso. Porque você precisa contratar alguém que seja da sua identidade, né? Que seja da identidade da sua loja, que é a sua marca que está sendo, sabe, sendo colocada em jogo. Então, é importante que você tenha pessoas que agreguem valor à organização, não só mais uma pessoa, né? E essa contratação, na verdade, geralmente começa com quanto tempo antes? Olha, como a gente estava conversando em off um pouquinho antes, elas já começaram, né, no início do mês de novembro. Outubro já começou a se procurar pessoas. Então, em outubro, geralmente é o mês que a gente começa a recrutar pessoas. Então, a gente divulga as vagas e essas pessoas vão sendo chamadas para as entrevistas e fazerem parte dos processos seletivos. Esse período agora de novembro e para a segunda quinzena já começam as contratações efetivamente, que aí duram em torno de 90 dias, pelo menos, né? Tem pessoas que contratam por 1 mês, por 2, mas é um período legal porque você consegue fazer um ciclo e testar também essa pessoa que, quem sabe, ela continue, né, na sua loja, no seu empreendimento. E o bacana também é que é uma época que se vende mais. Então, vendedores que são comissionados, é uma época de ganhar um dinheirinho a mais também, né? É a melhor época do ano, né? Né? É uma das melhores. Então, olha só, vamos fazer o seguinte. A gente vai chamar o intervalo, mas a gente volta no segundo bloco. Para quê? Para a gente dar dicas para quem quer ser contratado e para quem quer contratar. Combinado? Combinado. Aguardem aí que a gente volta no próximo bloco.